É um povo que historicamente esteve oprimido e que ao longo de tantos anos sempre passou de um tipo de opressão para uma outra que a princípio pareceu que era uma melhoria na vida das pessoas e depois não se desenhou assim, né? Christian. Nossa, eu estava vendo tudo isso, tentando encaixar no meu... Eu tenho uma espécie de conscientista político, um modelo de tentar compreender o desenvolvimento político. Desde o momento das dificuldades, você tem que criar o Estado. Eu publiquei o livro agora, que era tentando explicar a construção intelectual do Estado no Brasil. Então tem coisas que são parecidas. Sei lá, quando você olha, por exemplo, a tentativa de criar Estados à maneira ocidental, que é disso que se trata, né? Assim, no Oriente Médio, na América Latina, no século XIX, começo do século XX, na África. Tem coisas que são parecidas, né? Não sei se você você chega, tenta criar um Estado num lugar que você tem grande diversidade cultural, você tem que criar um cimento, você tem que precisar de um Estado autoritário para criar um cimento, você tem que subalternizar determinadas etnias, tem que impor uma língua, tem que, né, a religião também desempenha um papel. Não é que a gente pode imaginar isso também no Brasil, sei lá, o catolicismo, você teve que imaginar a língua portuguesa, você teve que fazer esse negócio todo. Mas o tabuleiro, e você tem o problema também de definir quem é nacional e quem é estrangeiro no lugar em que isso não está dado de barato. Né? Se a gente vê mesmo no Oriente Médio, que você tem uma... né? Os estados aparecem ali através de a divisão territorial do Oriente Médio é arbitrária. Né? Então é mais complicado, foi criada pelas metrópoles, na época dos protetorados, né, europeus. Você tem que criar identidade nacional. Então a gente até entende um pouco que esses começos sejam... Né? E mais engraçado, você precisa de uma autoridade única acima de todas as outras. Como é que você consegue fazer isso? Geralmente era com monarquia, só que agora, na época de democracia, você não pode. Tem que ter um líder carismático. Eu não sei se foi o Nasser que serviu de padrão para todos esses que apareceram depois. Só que o tabuleiro do Oriente Médio realmente é um tabuleiro complicadíssimo. Porque você tem que fazer um equilíbrio em todos eles, acho que no Iraque, né? na Síria e em outros lugares, no Líbano, de diferentes etnias, que não será que tem dialetos, idiomas diferentes, religiões diferentes. E o que acontece? Aí quando você tem a Primavera Árabe, isso é engraçado. Porque tem uma hora que você cria uma espécie de... esse regime autocrático cria uma espécie de identidade nacional, aos trancos e barrancos, e você começa a querer modernizar o país, acabar com o analfabetismo, mandar a elite estudar na Europa, nos Estados Unidos, ou na época, né? Na Rússia, que era também considerado o primeiro mundo e tal. E aí eles voltam com ideias novas. Né? E esse primeiro tirano autocrata é sempre um cara carismático. Só que como a gente sabe em ciência social, o carisma não se transmite. É exatamente isso que você estava descrevendo no caso do filho do primeiro al-Assad. E aí começa uma crise, porque você começa a ter outros projetos de país, você não aceita mais aquilo, tem o pessoal que quer mais liberdade. E aí eu acho que daí é curioso que veio uma ilusão na época da Primavera Árabe de que a transição, que a crise do poder na Síria necessariamente ia levar a um regime, se não democrático, porque você chama isso de democracia hoje, mas pelo menos liberal, ou liberal oligárquico, que eu chamo assim, um regime liberal oligárquico. Né? Mas isso não aconteceu em lugar nenhum na Primavera Árabe, né? Não. Pois é, aí você acha que está se repetindo algum padrão, nesse caso, em relação aos outros países? Você coloca aí, né, duas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, a formação desse Oriente Médio moderno. Esse mundo árabe, eu vou falar do mundo árabe, né, foi dominado pelo Império Otomano até 1918. Né? Mesmo o Império Otomano enfraquecido, mesmo perdendo terras, mesmo perdendo território, no mundo árabe eles ficam. Então, essa divisão, quando vem a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano já, né, respirando sobre aparelhos, né, mas ele se mantém. Por que ele quer se manter firme no Oriente Médio, no mundo árabe? Ele sabia que ali tinha o maior commodity para eles, que era o petróleo, que era a maneira que eles iam ter de... seria terminada a guerra, né, poderia ser uma moeda de negociação com as potências europeias, né, no caso, França e Inglaterra. Eles organizam uma revolta árabe em 16, as potências europeias colocam Faisal, que era o filho do xerife de Meca, para liderar uma independência e dizem o seguinte para ele, né? Estou falando aqui das potências, você derruba o Império Otomano e você será o líder, o rei desse mundo árabe, que envolvia a Síria, parte do Iraque, né, o Líbano, né, que quando a gente fala em Líbano, no Império Otomano, é basicamente a região do Monte Líbano, né, esse Líbano moderno não existia, a Palestina,
parte do que hoje é a Arábia Saudita. Então, o Faisal faz uma grande revolta, onde eles ganham, e eu sempre digo, os árabes ganham e não levam, porque quando chega em Versalhes, eles ficam sabendo. Em 19, Conferência de Versalhes, eles ficam sabendo do Tratado Sykes-Picot, assinado ainda anterior ao fim da guerra, que fazia a divisão, que você falou bem, né? Tudo parece que tem uma reguinha ali, botaram a régua e foram dividindo. Iraque, Síria, tudo ali. Líbano. E o Faisal vai ser rei por um período muito curto e depois ele é exilado. E aí as potências entram, né? Então, sempre, né, tudo que gira no mundo árabe, e aí quando eu estou falando em mundo árabe, eu estou falando Síria e Egito, principalmente. Sim, que eles foram República Unida uma época. Exatamente. Eles têm a história do povo árabe por trás, a questão da língua, que é riquíssima. Eles trazem a contribuição dos árabes para o Ocidente no período áureo do Islã, né, quando as traduções dos filósofos, né, o desenvolvimento da medicina, da ciência, né, em Bagdá, a Casa da Sabedoria em Bagdá. Então, eles vão, até hoje, se apegam a essa bandeira. E aí você coloca um outro ponto que eu acho importante, que é o líder, esse modelo se repetindo, né, e você fala assim, né, talvez isso tenha começado com o Nasser. Sim. Né? Nesse período moderno da história do povo árabe, você tem essa figura do Nasser, uma figura muito carismática, que também chega por um golpe ao poder, né? Ele dá um golpe, um general assume, ele era vice-presidente, ele assume como vice-presidente, depois ele dá o golpe, né? O alto golpe, e se fica no poder de 52 a 70 até o ano da sua morte. Né, com promessa e aí a criação de um inimigo comum, eliminação de Israel. Mas essa coisa do inimigo comum de Israel, também, pelo que eu percebi da sua fala, ela é uma maneira também de tentar criar um elemento que cimente e reduza a heterogeneidade dentro do país. Quer dizer, você tentar criar um elemento de união entre tantas etnias e tantos idiomas e tantas religiões, eventualmente. Né? Foi o que eu te falei, né? Eles precisam desse inimigo comum para poder se perpetuar. Né? E, no caso, eles usam da simpatia que o povo árabe tem, né? E aí estou falando de todos os países, né? Que o povo árabe tem em relação à causa palestina, em relação né, à questão do povo palestino que foi expulso de sua terra. Então, esses líderes, eles manipulam isso. Né? E o Nasser vai fazer isso. E esse modelo do Nasser, você fala, né, que houve um momento que a Síria e o Egito formam a República Árabe Unida, que é a base do pan-arabismo, bandeira erguida pela Síria, né, pelos intelectuais sírios, né, pelos intelectuais libaneses, pelos intelectuais egípcios. Quem cria essa ideologia do pan-arabismo no século XVIII ainda são os cristãos do Líbano. Pois é, e você acha que, porque quando a gente olha o que aconteceu no Iraque, a gente... Enfim, porque as pessoas às vezes, assim, também tem que ter um pouco de frieza. Quando você derruba um Saddam Hussein, quando você derruba do Líbano, como é que era o Guiné? Como é que é o nome dele mesmo? Meu Deus do céu. Não, o Líbano não foi derrubado. Do Líbano, não, a Líbia. Da Líbia, Gaddafi. O Gaddafi, assim, a gente fica imaginando assim, agora nos livramos dessa autocracia, agora vai virar democracia. As pessoas não entendem que às vezes o sujeito está ali porque ele é resultado de um equilíbrio muito tênue de diversas etnias, regiões diferentes do país, e regiões que sustentam tipo uma ecologia que tenta manter a paz no lugar. E aí, quando você tira o sujeito, não necessariamente vem a liberdade. Quando você tira o sujeito, vem a guerra civil. Porque aquele equilíbrio se desfaz. Né? Eu acho que pior no caso até quando tem intervenção estrangeira. Como foi no caso da Líbia e do Iraque. A Líbia acabou, né?